Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo em uma das nossas ministrações da Palavra de Deus, em uma das nossas igrejas. Tenho certeza que essa palavra edificará a tua vida e o teu coração. Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Provérbios, capítulo 20, verso 27. Diz assim a palavra do Senhor: A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o íntimo do ventre. Aleluia. A alma do Senhor é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Essa passagem ela diz que a alma do homem é a lâmpada do Senhor. E a pergunta que eu te faço nessa manhã é: como está a tua lâmpada hoje? Como está a sua lâmpada? É bem verdade que nós podemos ficar num ambiente escuro, escuridão total, fechar todas as janelas, as portas, deixar em escuridão total. E se você acender uma lâmpada por menos watts que ela tenha, a lâmpada mais fraquinha que existe, não sei qual que é a tensão ou a voltagem menor que existe, sei lá, 9 watts, 3 watts, sei lá, aquelas lâmpadazinhas, pode ser uma lâmpada de LEDzinha, aquelas que acende aparelho de TV, sabe quando você desliga a TV no controle, fica aquela luzinha acesa? Talvez aquela seja uma lâmpada de menor tensão. Se você está num ambiente fechado, todo escuro, por mais escuridão que esteja e por menos tensão ou watts essa lâmpada tenha, você consegue enxergá-la. A Bíblia até fala que a escuridão não pode abafar a luz. Isso é bem verdade isso. Mas, obviamente, que se você tiver mais tensão, mais voltagem para a luz, com certeza aquela luz vai iluminar melhor o ambiente todo. O primeiro aspecto que o ambiente vai ficar mais bonito, né? Porque escuro é muito feio. A escuridão é muito estranho, nos incomoda a escuridão. Então, se você acender mais essa lâmpada, você, além de ficar mais bonito, também você vai melhorar todo o ambiente. E, em segundo lugar, conseguir enxergar o que está à sua volta. E aqui, em Provérbios, o Senhor está falando aqui na palavra dele, que o homem é a lâmpada do Senhor. Tem uma tradução que aqui está dizendo: a alma do Senhor é a alma do homem é a lâmpada do Senhor. Tem uma tradução que diz: o interior do homem é a lâmpada do Senhor. Então nós, eu e você, somos a lâmpada do Senhor. É bem também verdade que o Deus, Ele é a lâmpada maior. E quando nós brilhamos semelhante ao brilho de Cristo, ao ter a nossa vida modificada, nós também passamos a brilhar, que antes nós não brilhávamos. Se você abrir a tua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1 ali, nós podemos ver ali nos primeiros versículos, que Deus dizendo como foi a criação do mundo. E Deus criou os céus e a terra. Mas aí diz ali, a terra era sem forma e vazia. Significa que a terra também não tinha luz. E não ter luz é semelhante àquele quarto que eu falei, também não tem graça. Então a terra também não tinha graça. E a terra
era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. E observamos que Deus é a própria luz. E quando ele disse, haja, com o poder da sua palavra, ele disse, haja luz, e acendeu a luz. Então, tanto para a terra, como também para o ser humano, o mais importante é nós verificarmos que Deus quer que nós sejamos lâmpada, luz. Nós precisamos ser luz. E quando Deus, que também mudou a vida de Adão, Adão era um boneco feito de barro, também não tinha graça. Porque imagina um boneco feito de barro. Foi feito de barro ali, sem graça, sem nada ali que pudesse oferecer. Um boneco que não tem nada a oferecer e não tem graça. Pode imaginar você, por exemplo, chegar ali numa praia, construir ali um boneco, por mais bonito que seja o seu boneco feito de areia, mas ele é um boneco. Ele vai ser bonito, mas ele é um boneco, então não tem graça. Mas não, tudo que cai nas mãos de Deus, Deus transforma e muda. Então, aquilo que antes não tinha graça, o Senhor começa a fazer ter graça. E aí Deus disse, haja luz, houve luz. Na vida de Adão também, era um boneco sem graça ali, mas Deus não deixa nada que ele cria sem graça. E aí ele disse, haja luz, houve luz. Para o boneco ele foi, assoprou nas narinas desse boneco. E aí ele assoprou nas narinas de Adão. E onde ele não tinha graça, a partir dali, a partir da luz, a partir do contato com Deus, ele começou a ter vida e luz. E Deus assoprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. Deus assoprou nas narinas de Adão o espírito dele. Saiba que você não nasceu para ser luzinha fraca. Você nasceu para brilhar, porque Deus está dentro de você. Deus assoprou e colocou o espírito. Olha, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito, não é assim? Nós vamos falar sobre isso lá no nosso PILB. Mas nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. O que é isso? O nosso corpo é isso aqui, né? A nossa alma está dentro do corpo, e dentro do corpo, dentro da alma, está o espírito. O espírito foi quando Deus assoprou nas narinas de Adão. É o fôlego de vida. A medicina não consegue entender isso. Você não consegue tirar um coração e colocar no outro lugar? Você não consegue fazer um transplante de órgãos para lá e para cá? Mas o que a medicina não consegue fazer é juntar todos os órgãos bons, colocar numa mesma pessoa e dar vida para ela. Por quê? Só pode dar vida o nosso Deus, através do Espírito. Então não adianta ter órgãos bons, não adianta juntar, né, como diz a história do Frankenstein, né, o cientista maluco que foi lá e juntou todos os órgãos ali e fez um monstro ali, né, uma história. Mas não, se não haver dentro do homem o Espírito, ele não tem vida. Então significa que você nasceu para brilhar. A nossa alma é a lâmpada do Senhor, então Deus te fez para brilhar. Mas, infelizmente, devido ao pecado, devido às coisas da vida, às propostas que a vida nos traz, nos faz perder o brilho. Porque, irmão, para ter brilho, para ter a alma como lâmpada acendendo forte, é só você tendo contato direto com o Criador. Quando nós pecamos, quando nós fazemos algo que não agrada a Deus, e olha, eu convido você a assistir o nosso último culto, está lá no YouTube gravadinho. Nós falamos a respeito do pecado na quinta-feira, no nosso culto de cura e libertação e portas abertas. Então, se existe algo que você comete, que você se desvia daquilo que Deus tem para a tua vida, você começa a apagar. Você começa
a não ter mais brilho. E Adão tinha várias propostas para ele. Propostas para ele fazer o bem e propostas para ele fazer o mal. Porque Deus não nos criou como robôs. Nós não somos robôs. Deus tinha todo o poder para isso. Deus poderia criar Adão e falar, ó, Adão, eu vou criar você, depois vou criar a Eva, só que eu vou colocar em você tudo que eu quero. Vou colocar um chip em você, onde você vai fazer tudo que eu mando. Não, Deus não fez isso. Deus colocou um chip, como podemos dizer nos dias de hoje, um chip desbloqueado, não era bloqueado. Deus colocou dentro do homem o livre-arbítrio, que é a condição que Deus deu para o homem de escolher o bem ou o mal. Deus deu a condição para o homem de obedecer a Ele, fazer o bem, ou desobedecer a Deus e fazer o mal. Devido a essa condição que Deus deu para o homem, o livre-arbítrio, o homem, com certeza, não é diferente nos dias de hoje. O homem sempre procura o mal e nunca vai procurar o bem. Eu me lembro de uma certa vez, conversando com um jovem, ele estava muito revoltado, porque ele falou, pastor, eu estou muito nervoso, porque eu não vou mais ir à igreja. Eu não vou mais frequentar a igreja. Eu falei, rapaz, mas por que você não quer frequentar mais a igreja? Eu não quero mais frequentar a igreja porque eu sou mau, pastor. Eu sou ruim. Hoje pela manhã, eu estava tirando o carro lá do meu condomínio e uma pessoa atravessou na minha frente, me xingou e eu só não passei o carro em cima dessa pessoa porque, sabe, na hora acho que algo me controlou e eu não passei. Então, para que eu vou continuar indo para a igreja? Para que eu vou continuar servindo Deus se eu sou tão ruim? Eu disse para ele, você está no lugar certo. Se a tua luz, por alguma coisa da vida, o nervoso, a inimizade, a raiva, o ódio, tem te afastado de Deus e feito a tua luz diminuir o brilho, a igreja é o lugar certo. Porque dentro da igreja, aqui, dentro da igreja, aceitando a Jesus como Salvador da tua vida, orando a Ele, fala, Senhor, eu não aceito mais ser assim. Eu disse para ele, a igreja é o lugar certo para toda a sua raiva, todo o seu ódio. Porque diferente daqueles que estão no mundo, você servindo a Deus, você vem a Deus e fala, Senhor, coloca as suas mãos em mim. Porque eu não mais vivo, Senhor. Mas, como o apóstolo Paulo diz, eu não mais vivo, mas que Cristo vive em mim. Então todos os dias nós lutamos contra os desejos da carne, as propostas que o mundo faz. E quando nós lá no Antigo Testamento, em Gênesis, eu até faço esse propósito com você, pega, inclusive vai ser até tema do PILB dessa semana que vai entrar, leia o capítulo 1 e 2 de Gênesis e não leia o capítulo 3. Aí você lê o 4 e o 5. Então, vai ser a nossa proposta do PILB dessa semana, que está sendo uma bênção, muita gente está comentando desse estudo bíblico. Leia o capítulo 1 de Gênesis, o capítulo 2 de Gênesis, não leia o capítulo 3, leia o capítulo 4, o capítulo 5. Você vai ficar impressionado. Sabe quando você está comendo uma comida assim, com os olhos fechados? Estão colocando comida salgada na sua boca, só comida salgada. Você já fez esse teste cego, né? Teste cego é assim, você vai comendo ali aqueles alimentos, depois você tem que dizer qual que é a marca. Então imagina você comendo só alimentos salgados, salgado. De repente vem um doce na tua boca. O nosso cérebro, ele faz assim. Na verdade dá até uma repulsa, porque você está acostumado com o salgado, de repente vem o doce. A mesma coisa quando você só come doce. Está comendo doce, com os olhos vendados. De repente você come doce, aí vem alguém e põe o sal. Na hora, você faz assim até. A maioria das pessoas que fazem esse teste, elas ficam com a cara feia quando entra o sal. É a mesma coisa que você vai sentir ao ler o capítulo 1, capítulo 2, pulando o capítulo 3.
e o capítulo 4. Sabe por quê? Porque quando nós lemos o capítulo 1 e 2, mostra quando Deus criou Adão, assoprou nas narinas dele, criou os céus e a terra, tudo que nele há, deu tudo para Adão, também deu tudo para Eva, era tudo perfeito, viviam no paraíso, com a inocência. Mas, depois que você pulou o 3 e foi para o 5, é um contraste terrível. É como se você estivesse comendo açúcar, de repente você come o amargo, não é nem o sal, você põe o amargo na boca. Quando a gente vê o capítulo 3, 4 e 5, é só destruição, irmãos. É doenças, é destruição de Sodoma e Gomorra, que foi destruído por causa do pecado. É pessoas morrendo, é doenças, é coisas horríveis, separações. Muitos problemas estão havendo com a humanidade. Depois tem o dilúvio também, que você bate a mão na cabeça, se Senhor, como Deus, lá no dilúvio, a Bíblia diz que Deus já não suportava mais o pecado. E aí você vê algo terrível. Por quê? Porque o capítulo 3 é retirado a luz dentro do homem. O capítulo 3 de Gênesis mostra o pecado de Adão e Eva. Através do pecado de Adão e Eva mudou. E na nossa vida, quando nós temos o brilho de Cristo, a luz de Cristo, talvez você também que é crente, é batizado, frequenta a igreja assiduamente, mas você também está com a tua luz apagada. Talvez os problemas da vida, porque o que nos faz ter luz é muito claro. A palavra de Deus, quando nós assistimos o culto, quando a gente vem à igreja, tenho recebido muitas pessoas, pastor, quando vai voltar o culto? Pastor, quando vai voltar o culto? Mas muitas vezes, o culto está ali do lado da tua casa e você, não vou para a igreja porque meu marido chegou tarde, não vou para a igreja porque estou cansado, não vou para a igreja. E agora, como você não pode vir à igreja, talvez você esteja morrendo de medo de Jesus voltar e você não ter o contato com a palavra. Porque a igreja é muito bom, irmão. Então, agradeça a Deus, porque nós vamos voltar. Esse vírus vai acabar, nós vamos voltar. E quando você voltar à igreja, que você possa, irmão, em nome de Jesus, tirar o atraso, como se diz. Você vai glorificar o nome do Senhor, você vai levantar as mãos, você vai abraçar o teu irmão, porque é muito ruim o crente. Eu que gosto muito de beijar no rosto, eu que gosto muito de abraçar, irmãos, para nós que somos assim, está sendo muito ruim. Mas, irmão, na hora, irmãos, que isso tudo voltar, abrace o teu irmão, abrace a tua sogra, o teu sogro, agradeça a Deus por tudo que Deus tem feito na tua vida, e frequente os cultos, não chegue nem atrasado dos cultos, já se programa, cedinho você vem para a igreja, se possível chega até antes dos obreiros, e vai, ora a Deus, ajoelha, fala com o Senhor, porque nós precisamos brilhar. Então, se você é crente, e a sua luz está apagando, hoje, peça, Senhor, ilumina. Porque para voltar a iluminar, é tirar o capítulo 3 da tua vida. É tirar aquilo que te afasta da presença do Senhor. Então o pecado, ele começou a entrar na vida da humanidade e começou a escurecer. Sabe aquele pecadinho? Aquela coisinha que ninguém sabe, é pouquinho, quase ninguém percebe, aquele pecadinho que ninguém sabe e tal. Aquilo ali é um pecadinho, mas ele está diminuindo a voltagem da tua lâmpada. Sabe como se diz, né, o ditado, que um buraco chama o outro, não é isso? Então a lâmpada, através disso, já começa a ser porta de entrada. Aquele pecadinho, aquela mentira, aquele engano, sabe, aquela coisa que você está fazendo ali e tal, pequenininha, aquilo já está começando a apagar a sua luz. Mas, irmãos, que nós possamos abandonar os caminhos que levam à perdição e olhar para o foco que é Cristo. Porque a luz começa a escurecer, logo logo ela começa a se apagar. E quando ela começar a se apagar, a tendência é apagar mais rápido. Porque, irmão, não é tão fácil acender a luz. Para você.
Não é se tão fácil apagar deixar a mesmo sua de luz vez. forte. Não é tão fácil Infelizmente, você ficar firme na morreu presença de Deus. espiritualmente. Não é isso? Se a sua lâmpada hoje se apagou completamente, você já morreu espiritualmente. Você está com raiva do pastor, você está com raiva do obreiro, você está com raiva da igreja, e aí isso tudo fez você apagar, de escurecer, e agora você está apagado. Você morre espiritualmente. Vamos ler lá em Jó, capítulo 18, versículo 5. Jó 18, 5. Diz assim: na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. Nós não somos no culto da família? Irmão, a luz pode apagar até dentro da tua família. Vivemos em dias onde o esposo não fala com a esposa não fala com o esposo, não fala com o filho, não fala com a sogra, não fala. Talvez a tua família, a luz da tua família, como diz aqui em Jó, já se apagou. Porque aqui é a luz do ímpio, aquele que não serve a Deus, a sua luz escurecerá e apagará, a luz não resplandecerá na tua família. Então, se não tem amor, se não tem paz, se não tem concordância, só inimizade, só problemas na sua família, talvez a luz que brilha em você diminuiu e na tua família não está mais acendendo. Não tem mais concordância, não tem mais amor, não tem mais tolerância, não se toleram, não se suportam mais. Mas hoje, Deus vai voltar a acender, porque se você voltar ao primeiro amor e dizer: Senhor, coloca as tuas mãos na minha família e resplandece de novo a luz, Deus vai transformar a sua vida. E também no livro de Jó, no capítulo 21, versículo 17, olha o que diz. Quantas vezes, olha só, aqui está dizendo a ira de Deus, porque Deus fica irado, fica nervoso, por causa da lâmpada dentro de nós se apagar. A lâmpada dentro da família hoje, estava conversando com uma obreira, e ela falando para mim que diz que um índice muito grande de separações estão ocorrendo agora. As pessoas já não tinham muita estrutura antes da pandemia, agora vivendo um com o outro, porque uma coisa é você sair para trabalhar e voltar à noite. É seu esposo sair para trabalhar e voltar à noite. Sua esposa sair para trabalhar e você só vê ele à noite. O seu filho, você só vê ele à noite. Mas agora que está, agora que você tem que conviver com a tua família, irmãos, talvez a lâmpada da tua vida, da tua família já estava apagada há muito tempo. Mas Deus está dando essa oportunidade para que você venha fazer brilhar novamente a tua família. O que diz ali? Sobre a ira de Deus, Jó capítulo 21, versículo 17, diz assim: quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios, e lhes sobrevém a sua destruição. Escuta isso: Deus na sua ira reparte dores. Você está entendendo essa palavra? Deus na sua ira reparte dores. Não, pastor, porque essa pandemia foi enviada pelo diabo. Esses momentos de tristeza e de dores que nós estamos passando é a ira de Deus para com a humanidade. Pessoas que servem a Deus assim, ó. Ora você serve, ora você não serve. Ora você está firme na presença de Deus, ora você não está firme na presença de Deus. Não é constante. A nossa fé, ela tem que ser firme, sem sombra de variação. Nós temos que ser firmes, autênticos, crer naquilo que você confia, na tua fé em Cristo Jesus, e vai. Nós temos que ser constantes. E aqui nós vemos a ira de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 27, versículo 20, a Bíblia também nos fala, Êxodo 27, 20, escuta isso: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam um azeite puro
de oliveiras batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. A igreja, aqui nós vemos que a igreja, ela começou a existir quando Deus pediu para que Moisés fizesse o tabernáculo. Então o tabernáculo é a igreja. Era ali, naquela forma de uma forma adaptada para a situação deles, uma tenda, era algo ali meio provisório, mas o tabernáculo ali, irmãos, ele simboliza a igreja. Então Deus colocou lá dentro da igreja o candeeiro. E lá dentro desse candeeiro tinha que ter o azeite. E aqui o Senhor está dizendo assim, olha, Israel, tragam o azeite puro de oliveiras. Se você pegasse um azeite que não fosse puro, o Senhor recusava, a lâmpada ela não acendia. Se fosse, talvez aí como a gente costuma dizer, um azeite xing-ling lá, ou uma imitação, que não fosse puro, não acendia o candeeiro. Então Deus falou assim, ó, traga um azeite puro. Então o primeiro que Deus está falando com você, você tem que ter o azeite puro dentro de você. E depois trazia ele batido no candeeiro para fazer as lâmpadas acender ardentemente. Ou tem uma tradução que fala continuamente. Deus queria que aquele candeeiro dentro do tabernáculo fosse aceso continuamente. E o que nós lemos aqui? Que nós, a alma do homem é a lâmpada do Senhor. Significa que lá no candeeiro, nós somos, irmãos, a lâmpada que tem que estar acesa lá. Porque se você estiver, irmãos, servindo a Deus de forma errada, o seu azeite está um azeite velho. Se você está com o seu azeite velho, talvez as coisas da vida, os problemas, as situações que você tem passado, o seu azeite está velho. Mas hoje o Senhor está renovando o teu azeite por um azeite puro. É só você receber, é só você pedir. Porque o azeite puro vai fazer você queimar continuamente. Escuta isso, você que ora está com fé, ora você está sem fé, ora você vai para a igreja, ora você não vai para a igreja, ora você dizima, ora você não dizima, ora você oferta, ora você não oferta, você ama alguém, às vezes você ama, às vezes você não ama. Se você está constante, se você está com variações na tua fé, talvez o seu candeeiro, talvez o seu azeite esteja velho. Mas hoje o Senhor manda te dizer, desce rios de água viva sobre a tua vida. Se você colocar a mão no teu rabassure canta coração, nessa manhã, saiba que Deus vai colocar, assim como Jesus trocou ali aquelas águas, transformou as águas em vinho. E ali não era um vinho qualquer, era o melhor vinho, irmãos. Deus está transformando você aí na tua casa. Peça ao Senhor, Senhor, eu não aceito mais assim. O capítulo 3 da minha vida, o pecado tem me afastado de ti. Talvez a minha falta de fé, a minha falta de oração. Irmão, a coisa que mais arde no coração de um pastor, porque ó, se Deus se ira, imagina o pastor também, né? Eu, misericórdia. A pior coisa que tem, irmãos, é quando você vai orar por uma pessoa e a pessoa está orando de olho aberto. Bom, dá vontade de dar um croque na pessoa. Porque a pessoa está contando com a minha fé. Ele não está tendo fé, ela não está tendo fé, ela conta com a nossa fé. Não feche os teus olhos, feche a tua porta do teu quarto e ore e exalte ao nome do Senhor. A segunda coisa que deixa o pastor irado, misericórdia, é quando alguém fala, pastor, não consigo acordar de madrugada para orar. Irmão, dá vontade de pegar e dar um croque também. A pastora fez uma campanha aí, ó, de várias semanas. Por que a pastora fez? Eu não consegui acordar, porque eu estou levantando muito cedo, essa eu não fiz. Mas eu fiz, irmãos, eu vinha de 7 semanas à quinta-feira, quem fez a campanha aí no Facebook viu. Toda semana, quinta-feira, eu acordava 3 horas da madrugada para poder orar. E a pastora está fazendo uma campanha aí, fazendo campanha junto com as irmãs da igreja, para os filhos que estão perturbados, fazendo para o marido, por porta de emprego.
por muita gente, fazendo também para nós, pela igreja, pelos nossos filhos, pela minha vida. E irmão, o que mais deixa a gente irado, irmãos, é que aqueles que mais precisam de campanha, ligam para o pastor, pastor, ó, me põe lá nas orações aí na madrugada. Ah, mas você também não vai acordar, pastor, eu não consigo levantar, irmão. Desculpa te dizer, mas a tua candeeira, o seu candeeiro está apagando. Está apagando. Você tem que se esforçar. Uma vez ou outra você acordar de madrugada para orar, irmãos, não faz mal para ninguém. Você está passando por uma dificuldade, vá para os joelhos a orar ao Senhor. No momento da oração aqui, você aí na tua casa, quando termina os louvores, nós temos um momento da oração, bota o teu joelho no chão e ora. Uma vez eu conversando com uma pessoa que tinha voltado para o Senhor, era de uma outra igreja e começou a vir aqui para nós. Aí eu me lembro que a gente orando, era um casal. E esse casal, eles não estão nem mais aqui na igreja. Mudaram para o interior. Mas a primeira vez que nós estávamos aqui, eu via que aquele casal não ajoelhava para orar. Aí eu disse assim, vamos todos, né, ficar de joelhos? Pastor, eu nunca orei de joelho não. Falei, misericórdia. Como nunca orou de joelho? Você tem por obrigação de orar sempre de joelho. Ah, mas eu estou no metrô, quero orar, lógico, você não vai ficar no metrô olhando de joelho. Mas ore, irmão, de joelho na tua casa, obviamente que se você pode, né? Não tem problema na perna, problema no joelho, nem nada. Ore, irmãos, de joelho. Abaixa a sua cabeça ali em secreto ao Senhor e rasgue na presença dEle e ora a Deus. Então, irmãos, nós temos que acordar de madrugada, nós temos que orar a Deus, fazer um jejum. Faz um jejum na semana. Fala, pastor, olha, eu quero fazer um jejum, quero fazer isso, fazer aquilo. Saiba que você precisa acender novamente. E aqui está dizendo que a chama do candeeiro tinha que acender continuamente. Olha só, terminando aqui já. Em Mateus capítulo 25, que fala sobre as virgens. Escuta aqui, ó. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Então são 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Mas as prudentes, e 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite contigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram para ir ao encontro do esposo. Então o que acontece? Tinham 10 virgens, 5 eram inteligentes, eram espertas, e 5 não eram inteligentes, não estavam firmes na presença de Deus. E as 10 eram virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes levaram azeite, as loucas não levaram azeite. E de repente, passou o tempo, elas adormeceram esperando o noivo. E ali, quando o noivo apareceu, foi uma correria danada, que aí saiu um para um lado, saiu para o outro e foram embora. Na hora que chegaram lá, as 5 que estavam com o seu azeite aceso, elas estavam com as lamparinas acesas. Então, elas estavam com a lamparina. Antigamente não se usava o álcool, se usava o azeite para acender a vela ou aquela, esqueci o nome daquele, como se fosse um lampiãozinho. E as 5 que tinham levado azeite estavam preparadas. Quando o noivo chegou, elas pegaram e já estavam preparadas. Mas as 5 ainda disseram para as prudentes. Falou, olha, presta um pouquinho do seu azeite, porque o nosso já se acabou. A lâmpada já se acabou. Aí as prudentes falou, não, a gente não tem como emprestar para você, porque se a gente emprestar, a gente vai ficar sem, o noivo vai vir, e aí, o que vai acontecer?
Aí aquelas 5 loucas foram buscar azeites e foram embora. De repente, quando chega lá à meia-noite, o noivo aparece. Quando o noivo aparece, quem estava lá? As 5 prudentes estavam lá preparadas com o seu azeite, com as suas lâmpadas acesas, e as loucas tinham ido procurar o azeite. Foram lá, correram e voltaram. Quando chegaram lá, bateram na porta daquele noivo, e aí ele falou assim: olha, vocês demoraram, e agora eu não mais vos conheço. Irmãos, o que a gente pode ter ali dessa lição é que todas eram virgens, todas estavam preparadas, cada uma preparou. É assim a igreja nos dias de hoje. Muitos estão preparados, sim. Talvez você faz tudo direitinho, tenha até se desviado do pecado, se desviado do capítulo 3, está fazendo tudo certinho. Mas você só está esquecendo de uma coisa: de ter o azeite puro, de ter o fogo aceso, a lâmpada acesa continuamente na tua vida. Talvez você até tenha se preparado, mas você não está preparado para o momento onde Jesus voltar. Se Jesus voltar agora e o seu candeeiro estiver apagado, se o teu coração estiver fora da presença de Deus e você estiver apagado, o noivo que é Cristo, ele vai vir nos buscar e você vai ficar. A basura canta, aleluias. Todas foram pegas de surpresa. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, ele vai vir como um ladrão, onde ninguém sabe a hora nem o dia. Todas estavam preparadas, mas nem todas conseguiram entrar, porque significa que muitos estão com seu candeeiro apagado. Jesus diz lá em João 9 que ele é a luz do mundo. Ele diz assim: eu sou a luz que vim ao mundo para que quem crer em mim permaneça para sempre. Ele diz que quem crer em mim não permanecerá em trevas. Deus manda te dizer assim: quem crer em Jesus, você não vai ficar em trevas. Quem crer em Jesus, ele é a luz do mundo sobre a tua vida. Aleluias. Quando a luz começa a fazer parte da nossa vida, tudo começa a fazer diferença. Aquilo que me fazia mal, agora eu sei que faz mal. Então a luz de Cristo está brilhando em minha vida. Olha, eu quero dizer para você nesta manhã que a luz de Cristo precisa brilhar em você. Jesus, peça para que Ele venha acender o candeeiro do teu coração, para que você venha iluminar você. Você vai iluminar também os teus parentes, iluminar a tua família, a tua casa, a sua família será uma bênção em nome de Jesus. Ele é a luz é Jesus. A luz estava no barco ali com os discípulos, na tempestade apareceu a luz brilhando sobre eles. Eles estavam apavorados, mas a luz de Cristo passou ali e deu calma para eles. A luz também estava na vida daquele cego, que ele estava como cego desde nascença, diz o Evangelho de João. O homem estava cego desde nascença, mas quando a luz apareceu para o cego, deu vista para ele. É muito ruim ser cego, é muito ruim você estar talvez sem enxergar, sem a luz de Cristo na tua vida. Mas quando a luz entrou dentro do coração daquele homem, ele passou a enxergar. A basura canta. A luz na vida daquela mulher que foi pega ali em ato de adultério. Muitos pegaram as pedras e queriam tacar nessa mulher para tentar destruir ela, mas de repente apareceu a luz, e disse assim para essa mulher: mulher, eu não tenho nada contigo, cadê aqueles os teus acusadores? Ela estava ali para ser morta, mas apareceu a luz. Talvez você esteja para morrer, talvez você esteja com a sua luz para se apagar, mas Cristo é a luz do mundo. Aquele que permanecer nele não permanecerá em trevas. Aleluia. Olha, o apóstolo Paulo também, ali a caminho, onde ele estava ali a caminho de Damasco, Paulo também recebeu, diz que veio um brilho mais forte do que o sol, mais forte do que o sol a meio-dia. Aquela luz pairou sobre a vida do apóstolo Paulo indo para Damasco, e a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele caiu ali de chão, porque a luz veio sobre a vida de Paulo, e a partir dali,
apóstolo Paulo começou a viver a luz de Cristo dentro da vida dele. Então não deixe a lâmpada se apagar. Ore pela luz. A luz é Jesus. Pega-se essa luz e leva para a tua casa, em nome de Jesus. A ira do Senhor, ela vem sobre o homem, mas a ira do Senhor também não vem sobre aquele que serve ao Senhor. A luz estava também no momento mais difícil da vida daqueles que estavam lá no Egito. Israel estava no Egito preso, estava escuridão, estava ali escravidão, mas veio a luz. Deus disse assim: Moisés, vai lá, tira meu povo de lá. E Deus tirou o povo de lá para que fosse livre. Deus quer te deixar livre das drogas, livre da bebida, livre da mentira. Que a luz de Cristo nesse culto da família possa brilhar na tua família desde hoje para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. A luz é Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida no nome daquele que vive e reina para todos sempre. Não deixe a tua luz se apagar, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar grandemente nessa manhã. Glórias a Deus.